E aí, pessoal, estamos entrando ao vivo. Tudo jóia com vocês? Estamos ao vivo em duas redes sociais ao mesmo tempo aqui, então vocês vão ver eu meio que surtando de um lado para o outro. Estamos ao vivo no TikTok e estamos ao vivo no Instagram, tá? Deixa eu começar a fazer a nossa live aqui. O Gabriel falar, espero que esteja saindo bem aí, inclusive. Espero que esteja ficando bem aí, né? Fala, Adri. E aí, Adriane? Oiê, Tudo bem com tudo você? bem? Tudo Tudo jóia. bem? Tudo bem. Estamos no TikTok também? Que legal. Você falar pra você, cara. Eu tô aqui num sistema de dois celulares, um no TikTok e outro no Instagram, para conversar sobre esse papo nosso aí. O do TikTok tá sem você, o visual, mas eu acho que o pessoal tá ouvindo, né? Se vocês não tiverem Ah, ela aqui, vocês me avisam, em seus TikTokers, tá? Se não conseguir ouvir, vocês me avisam. Eu acho que tá indo tudo bem. É tudo no teste, é tudo na doideira aqui. Beleza. A uhum. Renata falou. A Renata tá no TikTok e ela falou pra mim que tá funcionando. Ah, que legal. Não sabia que dava para fazer live por lá. Você tá me Ah, ouvindo bem? dá pra puxar a turma toda de lá pra cá pra gente conversar com mais gente possível, né? Essa é a verdade, né, Adriana? Sim. Quanto mais Aham. gente estiver presente aí, melhor, né? Pra gente Com conversar. Eu certeza. tenho que colocar o tema aqui pro pessoal, Tá bom. que a gente está falando hoje sobre um tema fora do normal, né? É um tema que eu Uhum. postei, acho que foi no fim do ano aí que eu postei. Foi, né? Foi no começo de dezembro, eu acho. Isso, eu postei ali no começo de dezembro que eu falei, palmada não funciona. Eu falei, afirmei, ó, Uhum. palmada não funciona. Não adianta bater na criança para ter o que você quer. E eu fiquei surpreso os comentários do pessoal falando, olha, aqui em casa tem que dar uma palmada para resolver. Ah, imagina, você não deve ser pai, você não deve ter filho, você Uhum. não deve saber o que está falando. E aí, a hora que a Adriele comentou, eu falei assim, ó, Adriele, bora, vamos falar desse assunto Uhum. que é importantíssimo, né? Pô, Sim, com na certeza. palmada aí, o que a gente pode começar a pensar nesse assunto para a gente aí, Adriele? Tá, vamos começar então da seguinte maneira, né, Pedro? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente vai trazer uma reflexão aqui, a gente vai trazer uma conversa, não é um julgamento. Eu entendo que muitos pais ainda utilizam sim as palmadas e se fecham, né, para conhecer, para conversar a respeito desse assunto, às vezes nem fala a respeito desse assunto com ninguém. É, e eu acredito que para ter um outro tipo de conhecimento, para ter uma outra chance de educar, a primeira coisa é não se sentir julgado, né? Porque quando a gente se sente julgado, a gente não se abre para um novo conhecimento. A gente quer se defender, né? A gente quer se defender, justificar, se defender. Então, em primeiro lugar, não é um julgamento contra os pais, é uma reflexão que a gente vai trazer vários pontos aqui de por que será que a gente bate, por que será que a gente tem alguns pais têm a falsa sensação de que está funcionando. Então vai ser uma conversa bem, bem interessante sobre, né, funciona, não funciona, por que que sim, por que que não. Vamos conversar um pouquinho a respeito de tudo isso. Legal. Então, o pessoal do TikTok e do Instagram, a Adriele faz o Instagram para a gente, Maternidade em Palavras. E ela é Sim, psicóloga, né, Adriele? E sim. tem especialização em convivência familiar, no núcleo familiar todo aí, né? Sim, a Então, não minha tem jeito. especialização é em educação parental, em psicologia positiva, disciplina positiva. Então, é um tema que eu gosto bastante de falar, apesar de ser um tema aí polêmico, né, Pedro? Eu gosto bastante de falar a respeito disso. É bom, porque todo mundo dá opinião, né, Adriele? A verdade é essa. Então, Uhum, acho que você começou no ponto certo, né? Como muitas pessoas foram criadas com esse tipo de castigo, né, da pancada, ou que a gente fala pancada, mas é a uhum, chinelada, né, da avó ali, da vaiana de pau, né, que você joga e acerta virando a uhum, curva.
Esse tipo de situação era muito comum, até muito Uhum, pouco tempo atrás, até hoje é comum, né? Mas em termos assim de criação, de falar, ó, eu fui criado assim, eu planejo criar meus filhos assim. A gente uhum, tenta, pelo menos eu tento juntar no nas minhas redes sociais, pessoas que são assim, que querem, né, que entendem que, uhum, fui criado assim, agora é hora de criar do mesmo jeito, e pessoas que já uhum, perceberam que não é bem assim. Porque é exatamente o que você falou. uhum, Se a gente julga a pessoa, ela deixa de ter um contato com a gente. A gente afasta uhum. quem a gente quer junto da gente. Sim, exatamente. E antes da gente refletir a respeito do porquê, né, a gente bate, Pedro, eu acho que seria interessante a gente pensar o seguinte: vamos pensar aí numa situação de conflito, dessas que a gente vive, né, no dia a dia. Numa situação, pense cada um que está aqui escutando a gente, numa situação de conflito, mas aquela situação que te deixa muito nervoso, que faz assim você sair de si. Pense nessa situação, se você tivesse, você tem que resolver a situação, você está nervoso, você está fora de si, mas você precisa resolver. Se imagine nessa situação no ambiente de trabalho, tendo que resolver com um colega. E pense nessa situação se você estivesse vivenciando ela com o seu filho. A gente tem muito mais chance de solucionar uma situação muito estressante, que tire a gente da a nossa paciência, que esgote, né, nos esgote emocionalmente, quando a gente está lidando com um outro adulto. Uhum. É muito mais fácil a gente perder a paciência e chegar efetivamente à agressão física quando a gente está lidando com a criança. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Marshall Rosenberg. Ele é considerado o pai da educação não violenta, da comunicação não violenta, né? E ele Uhum. fala, Pedro, que às vezes só de você nomear como filho é algo que acaba tirando, desumanizando a criança. É como se ela merecesse um respeito diferente do adulto por ser criança. Então, com Uhum. ela é válido você gritar, você agredir fisicamente, porque você está no ambiente dentro de casa. E daí a gente usa inúmeras falas para justificar isso, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vou falar a respeito de cada uma delas. Por exemplo, é para o seu bem, é por amor, é para aprender, você mereceu. Eu vou falar mais a respeito disso aí para frente. Mas É eu um acho que texto comum, né? É um sim, texto muito comum. sim. Então, é como se a gente controlasse, né, essa nossa emoção de raiva muito intensa quando a gente está diante de um outro adulto, né, porque não é aceitável a gente sair batendo nas pessoas, né, na rua. E quando a gente está num ambiente familiar, fechado dentro de casa, onde as pessoas não estão nos vendo, é mais fácil a gente não controlar o nosso comportamento, né? É uma, é uma, sabe, um comportamento muito comum, né? Aquela história, seu pai na rua, ele é bonzinho, chega dentro de casa, ele vira um bicho, né? Parece Uhum, que todas as frustrações que você é obrigado a digerir no dia a dia, elas ficam ali guardadas e na hora que vem alguém que você não quer que passe o estresse para você, você uhum, acaba até descontando, trazendo esse estresse, né? É um mecanismo uhum. que acontece. Sim. E daí a gente entra na reflexão do porquê batemos, né? Por que as pessoas ainda utilizam de agressão física com as crianças? Uma das coisas que eu mais escuto, Pedro, eu não sei se você escuta isso também, é falar que bate porque funciona. Na hora que bate, a criança Acho que para de fazer. nos meus comentários é primeiro lugar. Ah, mas funciona. Bati uma vez, resolveu. Nunca mais precisei bater. Só olho grosso, só olho feio, entendeu? Aparentemente essa é Uhum, uma forma comum mesmo. é. Então vamos conversar um pouquinho a respeito disso, né, Pedro? Esse porquê batemos. Existem aí alguns fatores que contribuem para bater. O primeiro deles foi ter sido criado, ter passado por uma educação onde se apanhou muito.
E daí entra aquela coisa de, ah, mas eu apanhei e eu não morri, eu apanhei e eu tô aqui, serviu pra mim, eu aprendi, na hora que eu bato, eu calo a criança. Então, assim, a nossa última live eu falei sobre estilos parentais, né, Pedro? Isso entra no estilo parental do autoritarismo. Do eu mando e Exatamente. você obedece, eu te calo. Mas Resolve, né? quando a gente fala que a palmada funciona porque cessa o comportamento da criança, Uhum. ele cessa realmente. Se não cessasse, não teriam tantas pessoas agredindo. O problema é o que isso vai gerar. Porque dificilmente, Pedro, uma pessoa vai falar assim, eu bati uma vez e eu nunca mais bati. A palmada, ela entra como moeda de troca. Ela vai se repetindo e ela vai se perpetuando. E daí muitas pessoas falam assim, não, mas é só uma palmada, eu não estou espancando meu filho. Exatamente. Bom, graças a Deus que não está espancando. Mas uma palmada também tem vários reflexos negativos para essa criança. Então, existem crenças, né, por trás do bater, crenças de que funciona, crenças de que eu fui criado assim, tudo bem. Existe esse modelo parental aí do autoritarismo, do eu mando e você obedece, e se você não obedecer, vai apanhar. Ah, Pedro, Uhum. tem muita ameaça também, né? Muitas Uhum. pessoas não chegam a bater de fato, mas usam muito a fala da ameaça do você quer apanhar? É, é o psicológico, né? O famoso terrorismo psicológico, né? Uhum. Sim. É, e também experiências, né? Então, 3 pontos. O estilo parental do autoritarismo, as crenças que fazem parte aí da construção da história desses pais, né? E as experiências que esses pais tiveram quando eram crianças e as experiências que estão construindo com os seus filhos, de ter determinado tipo de comportamento e a criança responder àquele tipo de comportamento. Né? Isso são três fatores que entram nesse porquê, como se fosse uma justificativa do porquê bater. Você vê, é multifatorial, né? Sim, Até uma pessoa que não foi criada no autoritarismo pode vir a eventualmente fazer esse tipo de situação em cima do filho por achar que é a melhor forma de você lidar com aquela uhum. situação, de Sim. resolver. E daí entra um segundo fator para a gente pensar, Pedro. O que, que a gente está querendo calar? Quando a gente Uhum. ameaça a criança que vai bater, ou quando chega de fato a bater na criança. Porque apesar de ter alguns pais que falam firmemente que não, que funciona, que eu defendo, eu não vejo que esses pais se sentem alegres por bater. Entende? Não gera aquele sentimento de, nossa, que maravilha, eu bati no meu filho, estou me sentindo aliviada agora. Gera aquela sensação de, poxa, eu errei, de, poxa, o que eu poderia ter feito diferente, de, nossa, eu não queria ter chegado aqui nesse ponto. Então, é muito importante, Pedro, a gente encarar os nossos sentimentos enquanto pais. Então, essa live, ela é principalmente para falar para os adultos, e não só do comportamento da criança. A gente não está Uhum. falando do comportamento da criança porque nós dois aqui partimos do pressuposto de não defender a palmada, certo? Uhum. Então a gente vai falar muito a respeito desse olhar para o que nos fere, o que a gente quer calar quando a criança tá, né, numa situação em que você. De birra, de briga, né? Sim, exatamente. E daí, Pedro, o que eu observo? Que normalmente o que a gente quer calar é a vergonha que a gente sente de não dar conta do comportamento da criança. Uhum. É a criança ter extrapolado tanto no comportamento dela que a gente não. É como se não visse outra saída na frente. Eu quero calar esse comportamento agora, porque para mim, adulto, é insuportável encarar o que você está fazendo. Exatamente, exatamente. Então, leva o pai e a mãe leva para o lado pessoal a história. Parece que a criança Uhum. desafia, é a sensação que você está sendo agredido. E profundamente você retribui do jeito que dá, né? Uhum. Sim, exatamente. E quando a criança ela tem um comportamento, principalmente um comportamento desafiador, um comportamento de birra,
os adultos têm a sensação de que estão falhando enquanto pais. Exatamente. Não encarar a infância como um momento de desenvolvimento, onde a criança vai testar limites, onde a criança... Isso não significa, Pedro, que a criança possa fazer o que ela quiser. Mas é que cabe a nós dar o direcionamento, sermos o guia, né, os guias delas. E quando ela está num pico de comportamento desafiador, se o adulto perde esse controle de pensamento racional e extravasa toda aquela emoção que ele está sentindo através da palmada, ele simplesmente está reagindo da mesma maneira que a criança. Porque ele não está mais pensando racionalmente, né? Está tomado ali pela emoção. Exatamente, você valida o comportamento, né? Quando você dá a pancada ali, você, ó, é assim que se resolve, é isso que eu tô te ensinando. É assim que é o meu jeito de resolver as coisas na pancada, e a criança vai acabar entendendo assim. Então, isso é complicado, né? Tem muitos permeios aí que trazem por que bater. Eu acho que também uma coisa que a gente podia pensar, Adriana, que acho que até a gente não pôs no texto que a gente estava falando, é que essa criação com afeto, com apego que a gente vem pregando ultimamente mesmo, querendo ou não, é uma coisa moderna, né? Não é uma coisa que tenha 100 anos de idade e já tem vó e vô que foi criado assim, né? Então acaba que, ó, também tem o conselho ali da mãe, ó, não deixa como diz a minha mãe, não deixa o cachorro balançar o rabo, sabe? Então vem uma coisa, ó, você não pode perder a autoridade. Você tem que bater para ter autoridade, não é assim. Exatamente, né, Pedro? E daí, então, assim, vamos pensar ali. Tem o autoritarismo, tem a questão das experiências passadas, as crenças que são formadas a respeito disso, tem essa vergonha de você querer calar. E por que eu falo vergonha, Pedro? Porque é importante a gente nomear o que a gente sente da maneira correta. Sim. É importante eu saber que eu tô com vergonha do que meu filho está fazendo, eu tô com raiva do comportamento que meu filho está apresentando, eu estou... Porque senão a gente mascara o que a gente sente falando que é para o bem, em nome do bem, em nome do amor. E não é. É raiva, é vergonha, é frustração de não estar dando conta ali enquanto mãe, enquanto pai daquela situação. E quando a gente nomeia da maneira correta, é como se você... como se perdesse um pouco a força daquela explosão do que está acontecendo. Você está dando o nome certo do que está acontecendo. Até mesmo porque, Pedro, quando a gente ensina, né, quando a gente repete isso, olha, você vai apanhar por amor, é porque eu te amo que eu estou te corrigindo, você vai apanhar agora para não apanhar depois da polícia. A gente escuta muitas frases prontas a respeito disso. Só que a criança... Lembra, né? A criança, ela é boa observadora e ela não é boa intérprete. Ela não tem a capacidade de interpretar aquilo que você está falando. E depois, e eu já vou entrar daqui a pouquinho aqui nesse tópico, de falar do reflexo que isso tem mais pra frente, né? Porque daí, em relação a relacionamentos abusivos e tantas outras coisas que a gente vê aí hoje em dia. E daí, Pedro... Então, o que a gente ensina para as crianças quando envolve palmada aí na educação? O que acontece na cabeça dessa criança? Quando a criança apanha, quando tem palmada, né, envolvida na educação, a criança, ela pode interromper o comportamento, ela pode ficar calada e realmente o comportamento ele pode cessar, porque ela fica com medo. Ela se cala, porque vamos lembrar qual que é a necessidade básica da criança: conexão, amor e pertencimento. Exatamente. Então, naquele momento, tem um rompimento em relação a essas necessidades básicas, né? Naquele momento, tá certo? Não é que a criança nunca mais vai se sentir amada, não é isso. Naquele momento, a criança está se sentindo desprotegida, ela não está se sentindo pertencente e ela não está se sentindo amada. Então,
quando a gente pensa no que está ensinando, a gente não está ensinando nenhum tipo de habilidade de vida que a gente queira que aquela criança tenha quando ela for um adulto. Porque seria muito irresponsável da nossa parte levar a educação das crianças um dia de cada vez, porque não é um dia de cada vez. É uma construção para o futuro, é a construção do adulto que eles vão se tornar. Né? Então, a criança ela tem aí essas necessidades básicas bem não comprometidas, digamos, né? Naquele momento em que tá acontecendo. E daí, a criança, ela cala, ela pode interromper o comportamento, mas ela pode ir aprendendo e ir guardando essa informação dentro dela, e isso é inconsciente, tá, Pedro? Não é uma coisa que a criança, ela pensa, decide, faz. São como se fossem arquivos de memória, que ficam lá guardadinhos, no fundo da memória dela. Que daí a criança vai crescer, a criança vai se tornar um adolescente, a criança vai se tornar um adulto. E quais são aí a longo prazo, né? Se a gente for pensar respostas, coisas que a criança pode vir a se comportar em respostas a essa punição. Normalmente são 4 tipos de... Não são comportamentos, mas são As respostas que ela pode dar. maneiras que a criança pode vir a agir aí ao longo do tempo, sabe, Pedro? E daí, chega na adolescência, a gente fala assim, nossa, eu não aguento mais, eu não sei por que ele se comporta assim, eu não tô mais aguentando, o que tá acontecendo? E daí eu quero que, principalmente os pais que estão aqui escutando a gente, os que apanharam quando eram crianças, que se lembrem como era, se lembrem da própria adolescência, saia um pouquinho aqui da relação que tem hoje com o filho e se lembre da própria história, acessa a sua própria história, para você ver se em algum momento aí da vida você se comportou dentro de uma dessas maneiras. Porque a partir disso, a gente vai poder refletir no que está gerando também nas crianças, do que vai colher a longo prazo com essas crianças, né, Pedro? Então, em primeiro lugar... Oi? A primeira reação que você ia falar, né? Primeira forma de reação. Peraí. Tem que beber água, Aurélio, senão vai ficar seca aí essa moça. Mas é o que a gente fala. O tipo da reação que a criança ela interioriza, ela vai apresentar. O que a gente está querendo dizer? Que quando a criança apanha, ela tem um sentimento que ela sente por ter apanhado. Claro, E esse sim. sentimento ele vai refletir o resto da vida, muitas vezes. E você marcou todos os sentimentos que a gente vê frequentemente aparecer no caso de uma criança que apanha, né? Sim, são como se fossem respostas aí São posturas, Pedro. São posturas que a criança começa a adotar e daí ela começa a apresentar comportamentos de acordo com essas posturas. E daí, vamos lá, pensem aí na adolescência de vocês, na história de vida de vocês, principalmente os que apanharam quando eram crianças. A primeira postura é a postura de ressentimento. O que é o ressentimento, Pedro? Isso não é justo. Não é justo o que estão fazendo comigo e eu não posso confiar nos adultos. E a criança vai guardando aquilo. Isso que está acontecendo não é justo. Por que eu apanho tanto? Por que a mamãe não me escuta? Por que o papai faz isso comigo? Bateu no um irmão, brigou, outro provocou e eu que apanhei. Não é Sim. justo. Esse é o mesmo pensamento. Sim. E daí, isso cria uma quebra de confiança nos adultos. Isso se reflete de tantas maneiras depois, Pedro. Na hora que vai escolher um parceiro, na hora que vai procurar um emprego, na hora que vai se relacionar com o chefe, na hora que vai... Enfim, porque o adulto não é confiável. Não posso confiar. O adulto me coloca em perigo. E isso não é consciente, Pedro. Isso é algo que fica guardado lá na caixinha da memória. Dentro da cabeça. Ok? Sim. O segundo ponto, a segunda postura, é a postura de retaliação. O que é a retaliação? Eles estão ganhando agora, mas espera para ver, eu vou me vingar.
Exatamente. Porque tem aquela sensação de ser tão injusto o que está acontecendo, de sentir tão injustiçado realmente com a palmada, que fica aquilo guardado para, não, eu vou virar a mesa. Espera só eu crescer para você ver o que vai acontecer. Quantas pessoas não apanharam quando eram criança e ficavam com essa sensação, eu não vejo a hora de sair da minha casa. Eu não vejo, assim que for possível, eu saio dessa casa e não volto mais. Quantas vezes, né? Exatamente. Não se Tem pensar, uma né? Não mágoa, foi pensado, uma se mágoa cria uma mágoa. profunda, né? Sim. Profunda. A terceira postura, Pedro, é a postura de rebeldia, que a gente fala tanto, né? Rotula tanto os nossos adolescentes como rebeldes, como né, que faz as coisas para contrariar os pais. O que é a postura de rebeldia? Eu vou fazer exatamente o contrário do que você quer que eu faça, para provar Posição para total. você que eu não vou fazer do seu jeito. Então, até determinado ponto, enquanto é totalmente dependente, enquanto não tem espaço para voz, não tem um espaço, né, de círculo social fora de casa, fica ali, recebendo a palmada, recebendo né, o que os pais estão fazendo com a criança. E daí, em determinado ponto, essa postura de rebeldia começa a se manifestar. De não, eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito. E a gente vê muitos reflexos desta postura em específica realmente no período da adolescência, que é um período em que se quer conhecer o mundo, que coisas. E assim, né? A fase da adolescência é uma fase maravilhosa, em que eles estão assim, começando a se enxergar no mundo de uma outra maneira, mas tem uma mudança hormonal tão drástica, e daí junta essa mudança hormonal com tudo que está querendo descobrir, não dá conta de tanta mudança, do luto de ser criança, de descobrir como que é ser adulto, e ainda essa postura de rebeldia que pode existir por conta de ter apanhado, de ter, né, sido humilhado, porque a criança se sente muito humilhada quando ela apanha. Eu duvido, Pedro, que muitas pessoas falam assim, contam as histórias de receber a palmada dando risada. Como se fosse uma história engraçada do passado. A minha mãe me pegava no meio do caminho com a cinta, minha mãe me batia com a vara, minha mãe não sei o quê. Marmelo, e deixou sangue, e tem uma vez que voou o chinelo fumando na minha cabeça. É sempre uma história heróica, né? Sempre uma história engraçada. Sempre. Sim, porque Pedro, é uma maneira de sobrevivência, você entende? Porque quem consegue. Porque dói demais você olhar e falar assim, nossa, eu fiquei muito magoado com a minha mãe, quando a minha mãe fazia uma coisa dessas comigo. Eu sofri muito nas mãos da minha mãe, porque a mãe é uma figura muito importante, o pai é uma figura muito importante. E daí, mais uma vez, né, para quem apanhou durante a infância, os pais eram as primeiras pessoas que queriam correr para contar alguma coisa? Você foi uma pessoa ansiosa para sair de casa, para ganhar vida, para ter a sua independência? É só fazer uma retrospectiva da própria vida. Normalmente, você fazer uma retrospectiva sincera da sua vida já te ajuda a clarear um pouco do caminho que você está percorrendo, né? E a quarta postura, Pedro, é a postura de recuo, né? A quarta postura que pode gerar, eu falei então do ressentimento, da retaliação, da rebeldia, e agora eu vou falar um pouco do recuo. O recuo, ele pode gerar duas posturas diferentes. A primeira é a dissimulação. A dissimulação é quando a criança arruma estratégias para não ser pega. Então, assim, você me pegou dessa vez, mas da próxima vez você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Daí começa a mentir, começa a, enfim, manipular o ambiente de uma outra maneira para não ser descoberto, para não ser pego. Exatamente. E a outra postura dentro de recuo, que é a postura que eu acho que é
a mais preocupante de todas essas posturas, porque tudo isso que eu estou falando são posturas muito de agir no mundo, né? Eu vou me posicionar desse jeito, agora você vai ver, eu vou fazer o contrário do que você quer. São posturas muito de ação. Agora, a que eu considero que é mais complicado, dentro do recuo, tem a postura de redução da autoestima, que é o quê? Eu mereço. Eu apanho porque eu mereço. E esse eu mereço, que a criança, quando ela tem essa postura, o que ela criou na cabeça dela? O que ela criou como um lema na cabeça dela? Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa ruim. Eu mereço apanhar. E daí, o que acontece, Pedro? A gente não sabe o que isso vai gerar na cabecinha da criança. A gente não sabe se a criança vai ter uma atitude de rebeldia, de retaliação, de ressentimento ou de recuo. A gente não sabe se você vai bater na criança e ela vai se tornar, vai ter essa postura de rebeldia ou se ela vai começar a duvidar do valor que ela tem. Uhum. Entende? Então não é só uma palmada. É toda uma construção do que vem por trás disso. Né? Toda uma preocupação com o que você está ensinando para a criança, com a habilidade de vida que você está ensinando para a criança. Porque a criança, ela não tem a capacidade de se autorregular. A criança ela está aprendendo a se comportar no mundo de acordo com o que é ensinado para ela. Quem tem a capacidade de se autorregular, de controlar os sentimentos, os comportamentos, as emoções, de entender, de estudar, de buscar mais informação, é o adulto. Isso não é papel da criança. Exatamente. Exatamente. É um cérebro ainda em desenvolvimento, né? As conexões ainda em formação, o controle das emoções totalmente fora ainda do alcance ainda de uma criança pequena, né? A gente vê que a criança muitas vezes não deixa de amar o pai e a mãe, mas deixa de se amar, né? Essa questão da autoestima é uma resposta terrível, porque fica embutida na cabeça da criança. Às vezes é aquela criança que você falou, ó, bateu, deu certo, agora ela não se comporta mal mais. Por quê? Porque ela acha que ela mereceu. E porque, por causa disso, ela vai ficar na cabeça dela o resto da vida. E ela, eu não mereço as coisas, eu tenho que bater abaixo do cima. Uhum. Terrível, né, Adriele? Terrível. Você está mexendo no fundo do core desse povo aí, botando todo mundo para pensar se o que pode fazer melhor, né? Sim, porque eu acho que não adianta, Pedro, a gente chegar e falar assim, olha, gente, palmada não funciona, todo mundo já sabe que palmada não funciona. Óbvio, todo mundo sabe, a gente está em 2021, mas por que que não funciona? Qual que é a explicação do não funcionar? O que está por trás de não funcionar? Talvez a gente entendendo um pouquinho melhor a respeito disso, porque também muita gente fala assim, não, isso daí, nossa, vai causar um trauma psicológico na criança, né? E o que é esse trauma? O que é trauma psicológico? E quando a gente vai dissecando, a gente vai falando de ponto a ponto, olha, pode causar isso, pode causar aquilo, vamos olhar para esse ponto, fica mais fácil de entender. E talvez isso mude uma chavinha na cabeça de quem pense diferente. Se a gente conseguir uma pessoa que saia daqui hoje pensando diferente, eu já me sinto assim muito feliz, né? Mesmo que seja uma Vale a pessoa. pena. Já valeu a pena. Se uma pessoa, na hora que for bater, pensar, ai meu Deus, eu não devia fazer isso, já está valendo. Já ajuda muito. Sim. E daí, Pedro, a gente pensa, normalmente a gente pensa assim, para a criança se comportar bem, a gente tem que fazer ela se sentir mal. Da onde que a gente tirou essa ideia? Que para a criança se comportar bem, ela primeiro tem que se sentir mal. A gente tirou essa ideia da educação que nós mesmos tivemos. A gente veio de uma educação autoritária, a gente veio, né, alguns num grau maior, em outros em grau menor. Mas realmente, se você pensar, né, no século passado, no início do século passado, a criança ela ainda era vista como um mini adulto, né? Vamos seguir a vida, porque muitos filhos, tem muita coisa para
né, a história da infância é uma história que foi muito marcada por não considerar a criança como, né, a visão que a gente tem hoje, né, um pequeno ser humano em desenvolvimento, mas não um ser humano pronto. Né? Hoje em dia, a gente, com os estudos, né, com todo o avanço que a gente tem da própria neurociência, né, mostrando aí como que é o desenvolvimento do cérebro da criança, a gente sabe que tem coisas que vão muito além da capacidade delas. Que não adianta a gente querer, esperar e exigir, porque está além da capacidade. Tá na hora, né? Mas, Adriele, até complementando isso que você falou, eu vi um artigo que falava que teve um livro de 1920, 1915, uma coisa assim, que o cara falava, ó, qual a melhor forma de criar os filhos? Não põe a mão neles. Você não pode encostar, dar um abraço, dar um beijo, não pode demonstrar carinho nenhum para os filhos. Na hora que ele fizer uma coisa boa, tapinha na cabeça, um aperto de mão, no máximo. Isso aí em 1920, que não é tão distante assim, se a gente for parar Não, pra pensar. Porque tem avó, bisavó nossa aí que nasceu perto disso aí e que não ensinam é? a Minha avó mãe. nasceu em 1929. Então, Então, nós temos aí uma geração de avós e que, né, que são bisavós até, né? São os bisavós dos nossos filhos que isso. foram educados dessa maneira, né? De Não é longe, não é longe. não podia incomodar, não tinha espaço para fala, eram muitos filhos, as crianças tinham que trabalhar muito cedo porque precisavam ajudar no sustento da casa. Enfim, era uma outra realidade. Não adianta a gente querer pegar 1920 e encaixar em 2021, né? Ah, mas era ótimo, era maravilhoso dessa maneira. Mas não é o que a gente vive hoje. Não é o que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que assim, Pedro, um passo principal é os pais se conectarem com a própria história. Volta para esse primeiro passo quantas vezes for necessário. Porque talvez isso te conecte com o quanto foi difícil para você enfrentar. Mas assim, se conectar com a própria história, Pedro, é se conectar mesmo. É não ficar no discurso raso de não, eu mereci, eu apanhei, foi bom para mim. Porque, olha, a gente não. Quando eu falei que eu ia falar a respeito, né, do quanto que isso reflete em relacionamento abusivo. Quando a criança está lá naquela, criando essa postura de recuo, onde ela duvida da própria estima dela, chega mais lá na frente, ela não consegue se defender de relacionamentos que são abusivos. E não só relacionamentos com parceiros. Tem relacionamentos de trabalho que são muito abusivos. Tem relacionamento, né? E não é todo mundo que tem uma voz de você não pode me tratar assim. Eu não aceito ser tratada desta maneira. Não, muitas pessoas, não, eu preciso do emprego, eu preciso trabalhar, eu preciso passar por isso. Isso tudo é essa estima falando, é esse recuo, né, de, não, será que eu mereço? Será que é assim com todo mundo? A gente pode ser crítico, a gente pode, mesmo que a gente tenha determinadas maneiras que a gente precisa se comportar no mundo, a gente pode ser sincero pelo menos com a gente mesmo, né? E encarar onde que tá doendo, aonde que foi ferido. Porque o adulto dá a palmada na criança, Pedro, muitas vezes é o cansaço do dia. É eu chegar em casa no final do dia e a criança estar em busca do quê? Amor, pertencimento, conexão. A criança sempre está em busca disso. E daí fica pentelhando o pai e a mãe assim: pai, vem brincar. Pai, olha esse desenho. Pai, não sei o quê. Interrompe na hora que vai falar. E daí o adulto já teve um dia horrível no trabalho. Fala assim, meu, criança chata. E daí vai lá e bate na criança. Entendeu? Então, mas o que é? O problema é a criança que está em busca do amor, do pertencimento, da conexão? Ou é você que chegou muito cansado, não está num bom momento? E outra coisa, né, Pedro? Criar o hábito de se conversar com as crianças. As crianças, elas têm abertura para ouvir. Elas entendem dentro da capacidade delas, mas elas captam quando elas fazem parte do ambiente, quando se tem o hábito de conversar com elas. De, olha,
Papai tá muito nervoso hoje, não é um bom dia. É diferente de você já sair gritando, falar, sai da minha frente, eu não quero ouvir você. Porque, Pedro, o que a gente repete se torna hábito. Né? O que a gente faz muitas vezes repetida se torna hábito. Então, se você faz isso um dia, outro dia, você gritar se tornou um hábito, você bater se tornou um hábito. E você mudar hábito é muito difícil. Você tem que querer muito. Pega aí o exemplo de você fazer uma dieta, de você começar a fazer uma meditação, de você implanta qualquer hábito na sua vida. Nós adultos temos dificuldade. Então, fiquem atentos se não está sendo implantado um hábito da palmada dentro de casa, para que possa interromper realmente esse ciclo. Perfeito, perfeito, Adriano, perfeito. Às vezes o pessoal estava meio questionando o que fazer diante de uma malcriação, de uma birra, o que a gente pode pensar Uhum. em como responder nessa situação, né? A birra a gente sabe, É. né? A gente sempre, eu falo muito da birra, o pessoal do TikTok me vê bastante falando de birra aí, porque a birra ela é uma chuva forte, né? Uma tempestade, um tornado. Você não vai sair no tornado ali para Uhum. se molhar, entendeu? Deixa passar, não deixa sair. A birra ali, você tem que deixar sair. E na malcriação, às vezes é difícil, né, Adriana? Às vezes é complicado você lidar ali. Uhum. Você não se ofender, né? Sim. O que a gente pode fazer, né, Pedro? Primeiro, ter consciência da necessidade da gente se autorregular. O que é a autorregulação? A autorregulação é a capacidade que você tem de controlar o seu comportamento de uma maneira racional, escolher a maneira de você se comportar. Quando a gente não está autorregulado, é quando a gente tem uma explosão emocional. O que é isso na criança? É a birra. O que é isso no adulto? É qualquer comportamento que não seja socialmente aceito, de você bater numa outra pessoa, de você bater na criança, de você pegar as coisas da sua mesa, jogar tudo no chão, de você atirar alguma coisa em alguém. Se isso acontecer, você não está autorregulado. Você está agindo de uma maneira primitiva. Assim, é muito, muito cérebro primitivo mesmo. Então, a primeira coisa, se você está sentindo que você está num ponto de ebulição, você precisa ter umas conversas com você mesmo, entende? Tipo, eu vou explodir, eu preciso me autorregular. Porque quando você nomeia, o seu cérebro, ele interrompe o fluxo daquilo que está acontecendo. O seu cérebro presta atenção em você. Então, essa capacidade de se autorregular permite você agir ao invés de você reagir. Isso eu falo Você sempre. bater na criança, jogar as coisas da mesa no chão, atirar um copo na parede, isso é reagir. Você não está pensando, você faz, porque você está tão tomado pelo seu sentimento que você reage. Então, nesses momentos, você precisa ter esse mantra na sua cabeça. Eu preciso agir e não reagir. E como é que você age, Pedro? Você age tendo soluções no momento da calma. Parem hoje, por um momento, e pensem: o que eu vou fazer na minha casa quando isso acontecer? O que eu posso fazer? Eu posso sair de perto da criança, estando dentro de casa? Porque eu imagino, né, Pedro, que a maioria das palmadas não acontecem em público. Né? A É, maioria das palmadas ainda acontecem fechadas dentro de casa. tem. Então, vai reagir, vai para cima da criança, saia de perto da criança. O movimento ajuda você a se autorregular. O movimento é capaz de autorregular o cérebro. Então, sai de perto, caminha, coloca seu corpo em movimento para você ser capaz de pensar racionalmente de novo. É, Então, cria aí um kit, né, de primeiros socorros para você, na sua bagagem emocional. Bom, se eu quiser bater no meu filho da próxima vez, eu vou sair de perto dele, eu vou beber um copo de água, eu vou tentar fazer uma brincadeira com ele, eu vou tentar lembrar que ele está querendo amor, conexão e pertencimento. Enfim, você pode escolher o que cabe dentro da sua realidade. Mas pense nisso, você precisa se autorregular, agir ao invés de reagir.
Se, Exatamente. se isso ficar assim gravado na mente, já é meio caminho andado para agir de uma maneira diferente. Porque a gente fala muito da birra, do mau comportamento da criança, mas isso tudo é mau comportamento do adulto, entende? Então a gente também precisa saber se autorregular. E a gente tem essa capacidade. A criança não tem a capacidade de se autorregular sozinha. Ela precisa da ajuda do adulto. Isso. Quando você bate, você não está ajudando ela a se autorregular. Você está calando o que ela está sentindo, o que ela está manifestando. Então, Exatamente. use, né, essa capacidade de autorregulação a seu favor, para que fique uma... você é pai, Pedro, eu também sou mãe de dois. Eu não estou falando coisas que eu li no livro, eu estou falando coisas que Que a também eu gente li no livro, viveu, mas que eu né? vivencio. Ela. E É. nós somos humanos, Pedro. Sabe qual é o problema? A gente não nomeia os sentimentos, Pedro, como eles devem ser nomeados. Então, é Uhum. feio eu falar que eu sinto raiva dos meus filhos às vezes. Mas você Uhum. não pode falar isso. Você é mãe, você é psicóloga, você tem que ser calma. Gente, raiva é emoção, faz parte do grupinho de emoções básicas. É, Todas as pessoas sentem. Eu, Pedro, todo mundo sente raiva, todo mundo, todo mundo. não é? Raiva, alegria, enfim, faz parte do grupo de emoções. Então, É. se eu aceito a minha raiva, se eu olho para ela e se eu, né, quero arrumar formas de lidar com ela, fica mais fácil de eu arrumar formas de lidar. É mais fácil eu lidar com o que eu sei do que se trata do que eu finjo, do que o que eu fico fingindo que não existe. Não, eu não posso sentir raiva do meu filho porque eu sou mãe, né? Outra, Então, com certeza, a gente colocar uma carga também na gente de calar o nosso sentimento, também aí você já está mostrando para a criança que não pode expressar as coisas também. Mas quando. Aí entra muitas vezes o parceiro na história, né? O pai com a mãe, uhum, aí uma avó, tia, madrinha, parceiro, o que for, que entra. Olha, para mim não vai dar. Deixa eu dar a volta e você vê o que você faz. Ah, não, o outro não consegue. Tem que ter os dois ali muitas vezes para quando não está dando conta, ó, vê lá o que você faz, porque hoje eu não consigo. Ou uhum. vê quem consegue melhor, entendeu? A gente tem os combinados com as crianças, né, Pedro? Precisa ter os combinados entre os adultos. Né? Os Também. adultos precisam ter planos, né? Plano A, plano B, plano C, porque as crianças são caixinhas de surpresa. E cada hora eles estão numa fase de desenvolvimento, cada hora eles estão num pico, né, de crescimento, cada hora é um comportamento desafiador que vai aparecer. E daí, qual que é seu plano? O que você faz? Ou você vai deixando a vida acontecer? Porque se deixar a vida acontecer simplesmente, vão acontecer muitos momentos desafiadores. E daí vai começando a ficar difícil. E a maternidade e a paternidade vai começando a ficar pesada. E a intenção não é que seja pesada, a intenção é que seja gostoso. Porque É, essa fase vai passar e a gente quer vai ter fazer o nosso melhor. Né? esse prazer de Ninguém que fazer. está aqui escutando a gente fala assim, ah não, eu bato e eu não me importo e tanto faz. Né? É porque tem uma preocupação de, poxa, como é que eu posso fazer diferente? O que será que acontece? Então, tem o combinado aí com os adultos que convivem com as crianças, seja o parceiro, seja os avós, quem mora, né, dentro da casa. Olha, se eu ver que se isso acontecer, eu vou resolver dessa maneira. Você, por favor, não interfere. Ou então, se isso acontecer, você pode assumir, porque eu vou precisar me retirar, porque também é muito difícil você estar tentando resolver uma situação e ter um outro adulto falando, né? Faz isso, pega no colo, o que será que está acontecendo? Ai, coitadinho, ai, tá com fome, ai, não sei o que, né? Então, né, Exatamente. precisam ter combinados entre os adultos para que as coisas fluam e a criança ela sinta a segurança de estar sendo vista realmente. Exatamente. Adriele, é um tema maravilhoso, né, cara? Porque eu acho que, como diz a música, né? O futuro pertence às crianças mesmo. A gente muda, o jeito da gente mudar esse mundo, que a gente vê aí não se importando mais um com o outro, é mudando os nossos filhos mesmo, criando os nossos filhos para ser pessoas legais mesmo, pessoas do bem aí. O pessoal mandou algumas perguntas. O que você acha ainda?
Quer mais alguma parte aí da explanação ainda? Não, Pedro, não, vamos só reforçar então que quando você decidir parar de punir, você precisa ter consciência de que você vai precisar treinar novas habilidades, você vai precisar ter aí os planos de ação, você vai precisar ter um entendimento, porque lembra, você está mudando um hábito. A criança, ela não vai responder de imediato, não adianta ter uma postura de, nossa, eu estou querendo ser zen, a criança está aqui me provocando. Não, decisão do adulto, precisa treinar novas habilidades e realmente estar focado em agir antes de reagir, ser capaz de se autorregular. E é um processo, né, Pedro? É um processo, porque senão a frustração aumenta, né? Não, eu quis fazer, não deu certo, então vou voltar a fazer e vou fazer ainda pior. Né? É um processo. Se acolham aí nesse processo. Exatamente. O pai, a mãe terapia, estudar para ser pai, tudo isso aí está no nossa incutição aqui, pessoal. Não adianta fazer da cabeça, não tem que. Peraí, o que eu faço e já se preparar antes, é a melhor coisa mesmo. Então, ó, o pessoal que estava conversando aqui, teve uma perguntinha aqui da Ana Figucci, ó. Às vezes me pego sem saber lidar com 25 anos. Ele me copia o modo que eu repreendo. Eu me pego sem ação. Não sei como lidar às vezes. Então, você dá a bronca e daqui a pouco a bronca volta para você. Ou você grita e a criança grita de volta, ou você bate e a criança quer bater em você de volta, né? E daí perceba a confusão que é para a criança entender que ela não pode fazer o que você está fazendo. É óbvio, tem coisas que fazem parte do mundo dos adultos e que as crianças não podem fazer, né? Você não vai dar uma faca na mão da criança, você é o adulto responsável por proteger e por guiar essa criança. Mas se ela começa a ser tratada com muita retaliação ou com muitas repreensões, ela começa a entender que aquele tipo de comportamento é um comportamento aceitável, aquele tipo de comunicação é aceitável. E pode ser até que pare de fazer na frente dos pais, mas que comece a agir dessa maneira na escola, com outras pessoas da família, né? Então, a melhor maneira de revidar nesse caso, você para e fala, filho, você está fazendo igual a mamãe falou com você, né? Falar assim não é um jeito que a gente fala com respeito com as pessoas. Vamos começar de novo? Mas qual que é a diferença, Pedro? Você falar com seriedade. Você não precisa ser uma pessoa com uma fala, ai, filha, não fala assim com a mamãe. Não é isso. Você pode falar de maneira firme e gentil com a criança. A criança, ela vai te levar a sério pela sua postura, pelo seu tom de voz, por você olhar no olho dela. Mas isso não é uma vez. Isso é uma construção. É a criança saber que quando a mamãe fala assim, a mamãe tá falando super sério. E não porque a mamãe tá louca gritando. Porque a mamãe tá olhando nos olhos, a mamãe tá falando com um tom de voz diferente, a mamãe tá com uma postura diferente. E a criança vai entender. As crianças, elas são capazes de nos entender. Ter aquela conversa com outra pessoa, né, gente? Você não pode tratar a criança como se fosse. Eu não sei, é que na minha cabeça não entra, né? Na minha cabeça, graças a Deus. Mas a gente não pode deixar tratar uma criança sem tratar com respeito. Tem que ter respeito, entender, conversar. É que a rotina do dia a dia cansa a turma mesmo. Tira todo mundo do sério. Oh, meu Deus do céu. E daí, Mas tem Pedro, a que gente fazer precisa, tudo. né, vamos pensar lá na primeira frase que eu trouxe aqui, né? Se você não estivesse tendo essa conversa com seu filho, troca a palavra filho pela palavra pessoa, né? É uma pessoa, é um ser humano, como qualquer outro ser humano. Você se dirige assim a outra pessoa, então não se dirige assim a seu filho também. Exatamente, exatamente. O pessoal ainda estava comentando aqui, Adriele, da lembrança do inconsciente, né? E eles às vezes parecem que esquecem a palmada no dia seguinte, mas não esquecem. Não esquece, Aquele né, Pedro? trauma, né? Fica para dentro. Entra para dentro Não do corpinho esquece. ali. E quantas vezes, né, depois de apanhar, a criança ela fica doce com os pais, tipo querendo um colo, querendo um carinho, agradando. Por quê? Ela tá em busca do amor de novo, né? Nossa, será que não me ama mais? Deixa eu ver se eu ainda sou amada.
E daí ela retrai o comportamento dela, ela deixa de expressar o que ela está sentindo em busca desse pertencimento, né? Ela se anula. Sim, Muitas vezes também. exatamente. O pessoal estava perguntando aqui se a palmada física se equivale a um castigo não físico. Se a palmada Mas, equivale ao castigo, isso. Chega a ter aí, uma Pedro, equivalência. Ô Pedro, aí depende da agressividade do que você está falando para a criança, né? Primeiro que eu também não sou a favor do castigo, né? A gente pode falar aí a respeito de consequências, né? Consequências naturais, consequências lógicas. A gente não vai conseguir falar sobre isso aqui hoje, né? Por conta, eu Tá acho que do nosso pronto. tempo. Mas Quase. vamos pensar, quando que se equipara, né? Você não rela na criança, você não deu a palmada na criança, mas você está humilhando ela com a sua voz, o seu tom de voz, você está gritando, você está humilhando. É uma retaliação tão forte que sim, se equipara a palmada, porque a criança ela vai ficar ferida, humilhada, ressentida e entra nessas 4 posturas aí de punição, né? Porque o castigo, ele é um tipo de punição, concorda? Se você quer que a criança vá para o castigo para ela sofrer pelo que ela fez, é uma maneira de punição. Então a criança ela aprende muito melhor pela consequência, né? Consequência natural e consequência lógica. Mas daí isso rende toda uma outra live. É a próxima live já, né, Adriane? Já vamos preparando a próxima e botar essa turma para pensar, hein? Eu não acompanhei os comentários, Pedro. Ficou alguma coisa? Alguém Ah, quer isso, falar mais alguma pessoal, coisa? isso, tem alguma dúvida? Aqui no TikTok o pessoal foi comentando, o povo se identificou bastante, sabe? Às vezes, aquilo que você falou para mim, eu guardei, viu, André? Que você falou assim, tem o pai que quer fazer a coisa de um jeito, a mãe quer fazer de outro jeito, faz do seu jeito, e não liga pro que o pai faz, né? E pelo Uhum. menos você tem uma pessoa dentro de casa que é referência, né? Sim, uma pessoa de referência, de respeito é o suficiente para a criança. Né? Mas você Exatamente. precisa ser uma pessoa de referência, né, Pedro? Não uma pessoa omissa, né? Que É, não assumo, não. Se seu, né? A criança, Pedro, ela precisa ser defendida. Então, você fala assim, não, o pai vai bater e eu não entro no meio para não tirar a autoridade do pai. Esqueça isso. Você está defendendo a criança. Isso é inegociável. Você está defendendo a integridade física da criança. Você não precisa começar uma discussão com o pai, você não precisa bater no pai, você não precisa fazer, você precisa proteger a criança. Você pode pegar ela no colo e tirar ela daquele ambiente e falar, olha, combina com o adulto, olha, se eu ver que você vai bater nessa criança, eu vou pegar e eu vou sair desse ambiente com ela. E depois a gente conversa. E daí os adultos que tenham lá a conversa entre eles, né, Pedro? O exatamente. importante é defender a integridade física da criança. Isso é inegociável e isso não é tirar a autoridade do adulto. Porque não é o adulto que você tem que proteger naquele momento, é a criança. Perfeito. Muito bom, Adriele. Sensacional. Muito obrigado. Nossa, iluminou a mente do pediatra mais uma vez aqui. Eu aprendi pra caramba, viu, gente? Nossa, eu não tenho vergonha de admitir, não. Eu aprendo todo dia. Mas com a Adriele eu aprendo mais um pouco. Ah, imagina, Pedro. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sempre que você quiser, estou aqui à disposição. São temas que eu gosto muito de falar e eu acho que é muito importante a gente difundir todo esse, né, esse conhecimento de educação com respeito. A gente quer um mundo melhor. Então, quanto mais pais souberem de como Sim, ter os filhos do lado deles, é melhor pra gente também. uhum, sim, com certeza. Perfeito, pessoal. Então, eu vou salvar a live, vai ficar salvo. O pessoal pedindo aí para salvar. A Adriele faz o curso, né, Adriele, de disciplina positiva. O pessoal do TikTok corre atrás da Adriele lá no Instagram. Vocês vão descobrir o Instagram dela, que é sensacional. Sim, sim. Vou lançar aí no começo de fevereiro. Só Muito bom. se acompanhar aqui pelo Instagram. Tá, show. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau.
Tchau, tchau.